A cena é antiga, mas ainda ecoa como trovão no coração da humanidade. O vale de Elá, um campo seco, de pedras e poeira, cercado por colinas que parecem guardar segredos. Ali, dois exércitos se encaram. Israel de um lado, filisteus do outro. O ar é pesado. Há medo nos olhos. Há silêncio quebrado apenas pelo som metálico de armaduras, lanças e passos nervosos. Mas no centro do campo surge uma figura que marca a eternidade. Um gigante. 9 côvados de altura, quase 3 metros. A pele coberta por bronze, a espada reluzindo como fogo. Seu nome atravessaria os séculos, Golias de Gate. A sua voz era como o trovão, sua presença como uma montanha diante de homens frágeis. Dia após dia, ele saía para desafiar. Escolham um homem entre vocês. Se puder lutar comigo e me matar, seremos seus servos. Mas se eu o vencer, vocês nos servirão. Não era apenas uma luta. Era um pacto de honra, um confronto de deuses. O terror calava os guerreiros de Israel. Nenhum ousava dar um passo. Até o próprio rei Saul, grande em estatura, tremia. Mas o que quase nunca se conta é que esse duelo era mais do que guerra. Era ritual. Os filisteus acreditavam que Golias não era apenas soldado, mas encarnação viva da fúria de seus deuses. Um homem moldado para matar, treinado desde a infância, protegido por um segredo sombrio. O gigante não só desafiava exércitos, ele zombava do Deus de Israel. E em cada insulto havia uma invocação. Era como se clamasse forças ocultas, pedindo que o céu se dobrasse diante da sua arrogância. Israel, no entanto, estava em silêncio. Até que surge um jovem, um pastor, sem armadura, sem espada, apenas um cajado, uma bolsa de couro e 5 pedras lisas. O seu nome, Davi. Não era ainda rei, não era ainda guerreiro, era apenas o menor da casa de Jessé, esquecido até por sua própria família. Quando Samuel veio ungir um filho de Jessé, ninguém pensou nele, mas Deus o havia escolhido. No vale de Elá, o improvável se levanta contra o impossível. Mas antes do confronto, há algo que quase ninguém percebe. Davi já carregava em si marcas invisíveis. Ele não era um menino ingênuo. No deserto havia enfrentado feras, leões, ursos. Ele sabia o peso do medo, sabia o cheiro da morte e aprendeu algo que os guerreiros de Saul haviam esquecido. A vitória não vem da espada, mas da fé. Enquanto o exército tremia diante de Golias, Davi via um homem mortal que ousava se levantar contra o Deus vivo. Mas havia mais. O texto bíblico nos revela que Golias tinha algo peculiar. A sua visão era limitada, ele precisava de um escudeiro que o guiasse até o campo. Muitos estudiosos sugerem que o gigante tinha problemas de vista, talvez causado por gigantismo. E isso explicaria por que zombava tanto, por que precisava atrair inimigos para perto, onde sua força esmagadora faria a diferença. Mas para um atirador de funda como Davi, isso era uma brecha fatal. O improvável estava prestes a acontecer. Davi desce ao vale. Os irmãos zombam dele. Os soldados duvidam. Saul tenta vesti-lo com sua armadura, mas o jovem recusa. Não posso andar com isto, nunca provei? Ele escolhe o que conhece. Uma funda, 5 pedras. Cada uma escolhida com cuidado. Lisas, perfeitas, retiradas do ribeiro. Não era acaso. Para Davi, cada pedra carregava a fé. Para Israel, parecia loucura. E assim o contraste é formado. O peso do bronze contra a simplicidade da fé. O rugido de Golias contra a voz calma de um pastor. O mundo assiste. O céu se inclina. E a batalha que mudaria para sempre a história está prestes a começar. O gigante avança. O chão treme. A sua lança tinha a ponta como a barra de um tear, pesando quase 7 quilos. Sua couraça reluzia ao sol. Seus gritos rasgavam o ar. Mas Davi corre, não hesita, não olha para trás. Sua confiança não estava na força, mas no nome do Senhor. E naquele instante, algo invisível acontece. Não era apenas um menino contra um guerreiro. Era o eterno contra o arrogante. A funda gira, o som corta o silêncio, uma pedra voa. O destino é selado. E quando atinge o gigante, o mundo para. O colosso cai. O inimigo se curva. A terra treme não pelo peso do corpo, mas pelo impacto espiritual.
A vitória não era apenas sobre um homem, mas sobre uma crença. Os filisteus fogem, Israel grita, e Davi ergue a espada do próprio Golias para cortar-lhe a cabeça. A cena é brutal, mas simbólica. É a prova de que Deus escolhe o improvável para envergonhar o poderoso. Porém, o que poucos contam é que a história não termina aí. A cabeça de Golias não ficou apenas como troféu. Davi a levou até Jerusalém, cidade que ainda não era dele, mas que um dia seria. Foi um ato profético, um sinal. Ele estava dizendo, sem palavras, um dia esta cidade será minha. Um dia o reino será estabelecido aqui. E assim, o jovem pastor, rejeitado pelos irmãos, ignorado pelos homens, começou a sua jornada para o trono. Mas a história esconde mistérios ainda mais profundos. Quem era realmente Golias? Por que sua linhagem aparece outras vezes nas Escrituras? Porque até depois de morto a sua sombra continuava a ameaçar Israel. O duelo do Vale de Elá foi apenas o início de uma guerra que ecoaria por gerações. E para entender a grandeza desse momento, precisamos mergulhar em segredos esquecidos, em passagens pouco lidas, em histórias que a tradição deixou de lado. Porque o confronto entre Davi e Golias não foi apenas um episódio militar, foi uma batalha espiritual, uma revelação do que estava por vir. E o mais estranho é que tudo já estava escrito muito antes de acontecer. Golias caiu, mas o eco da sua voz não se calou. O gigante derrotado não era apenas um inimigo físico. Ele representava uma linhagem, um povo que carregava no sangue algo antigo, algo que vinha desde os dias sombrios antes do dilúvio. Os filhos de Enaque, os Refaíns, os gigantes que habitavam Canaã. As Escrituras mencionam que esses homens de estatura descomunal eram temidos desde a época de Moisés. Quando os espias foram enviados para observar a terra prometida, voltaram apavorados, dizendo: "Vimos ali gigantes descendentes de Enaque. Éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos." Essa herança não foi apagada. Sobreviveu nos filisteus, e Golias era o maior símbolo disso. Ele não era apenas um guerreiro, era descendente de uma linhagem de gigantes que resistiam ao povo de Deus. Davi não sabia, mas ao enfrentar Golias, estava tocando em um conflito muito mais antigo do que ele. Um confronto espiritual que vinha desde Gênesis, desde a promessa de que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Por isso, a pedra que derrubou Golias não foi apenas um projétil, foi cumprimento de um mistério. A cabeça esmagada do gigante ecoava o destino de todos aqueles que se levantam contra o plano de Deus. Mas a história se aprofunda. A Bíblia diz que anos mais tarde, outros descendentes dos gigantes se levantaram contra Israel. Em 2 Samuel, é relatado que havia ainda homens de grande estatura entre os filisteus. Um deles tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé. Eles também caíram pelas mãos de Davi e de seus homens. Era como se a batalha do Vale de Elá tivesse aberto uma porta, um ciclo de confronto entre Israel e essa linhagem estranha. Por trás das espadas e lanças havia algo mais. Uma guerra contra tudo que se opunha à santidade de Deus. Por isso a vitória de Davi foi tão marcante. Não apenas porque venceu o impossível, mas porque mostrou que o poder de Deus esmagava não apenas homens, mas também os vestígios de uma antiga rebelião. E há outro detalhe esquecido: a cabeça de Golias levada a Jerusalém. A tradição judaica preserva essa cena como um ato carregado de significado. Golias vinha de Gate, mas sua cabeça foi exposta em Jerusalém, cidade que na época ainda estava nas mãos dos jebuseus. Era como plantar uma bandeira invisível, como marcar território antes da conquista. Muitos estudiosos acreditam que esse gesto foi um prenúncio do que Cristo faria séculos depois no mesmo lugar. Porque no Evangelho, Jesus é crucificado no monte chamado Gólgota. O nome significa lugar da caveira. Alguns rabinos antigos afirmavam que este nome se relacionava justamente com a caveira de Golias que Davi teria levado ali. É como se a vitória de Davi fosse uma sombra da vitória definitiva de Cristo. O pastor que se tornou rei derrotou o gigante, e o filho de Davi derrotou
lutou a morte. O paralelo é impressionante, mas no tempo de Davi as coisas ainda estavam apenas começando. A fama do jovem se espalhou. As mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. O cântico inflamou inveja. O rei começou a olhar o jovem não como aliado, mas como ameaça. E assim, o herói que libertou Israel do medo passou a ser perseguido por aquele que deveria protegê-lo. O contraste é doloroso. O mesmo povo que celebrava Davi agora o via escondido em cavernas, fugindo no deserto como se fosse criminoso. O triunfo diante de Golias não lhe trouxe apenas glória, trouxe também o peso da promessa, porque quanto maior a unção, maior a batalha. O jovem pastor carregava agora não só uma funda, mas um destino. Ele não sabia, mas a vitória contra o gigante seria lembrada para sempre, e sua história atravessaria gerações. Até hoje, quando falamos de confrontos impossíveis, falamos de Davi contra Golias, mas poucas vezes lembramos o que essa batalha realmente significava. O mundo viu um duelo, o céu viu profecia. O mundo viu um jovem ousado, o céu viu um escolhido. A vitória foi um sinal de que Deus levanta pequenos para confundir os grandes, mas também foi uma revelação que o mal pode assumir formas gigantescas, mas sempre cairá diante da pedra da fé. Cada detalhe carrega um mistério. As 5 pedras escolhidas, a funda girando, o golpe certeiro na fronte, o corte da cabeça. Tudo isso aponta para algo maior, porque 5 na Bíblia é número de graça. E a pedra lançada na fronte do gigante lembra o esmagar da cabeça da serpente prometido em Gênesis. E o ato de erguer a espada do inimigo contra ele mesmo aponta para o futuro, quando a própria morte seria vencida por seu próprio instrumento. É por isso que essa história nunca foi apenas sobre coragem. Ela é sobre destino, sobre uma guerra que vai além do visível, sobre um Deus que escreve com símbolos, sombras e sinais. Davi não lutou apenas para vencer um inimigo, lutou para revelar uma mensagem que ecoa até hoje. Não importa o tamanho do gigante, o poder de Deus sempre será maior. E cada vez que a história é contada, o vale de Elá volta a viver. O pó levanta, o silêncio pesa, o gigante ruge, mas a pedra voa de novo. O vale de Elá foi apenas o início. Aquele duelo não era só uma vitória momentânea, era uma semente plantada na eternidade. Davi não sabia, mas cada passo que deu naquele campo de batalha estava escrevendo um capítulo que se cumpriria séculos depois. No mesmo solo, nas mesmas colinas. O jovem que ergueu a espada contra Golias se tornaria o rei que ergueria Jerusalém como capital do povo de Deus. E dali nasceria a linhagem que traria ao mundo o Messias. Mas veja como o mistério se fecha. Golias caiu com uma pedra na fronte, o ponto mais frágil da sua cabeça coberta de bronze. Esse detalhe não é apenas militar, é profético. Desde o Éden, Deus havia dito à serpente: a descendência da mulher esmagará a tua cabeça. O que aconteceu no Vale de Elá foi um vislumbre dessa promessa. O gigante representava mais do que o inimigo terreno. Representava tudo o que se levantava contra o plano divino. Sua queda foi um anúncio, um ensaio do que estava por vir. Davi levantou a cabeça de Golias diante de Jerusalém. E séculos depois, o filho de Davi, Jesus Cristo, venceria a própria morte também fora dos muros de Jerusalém, em um monte chamado Lugar da Caveira. O paralelo é claro, profundo, quase proibido de se revelar. O sangue derramado no vale apontava para o sangue derramado na cruz. A funda e a pedra apontavam para o cordeiro que seria rejeitado, mas que traria a salvação. A espada erguida contra o gigante anunciava que o mal sempre será derrotado pelas próprias armas que levanta. É como se toda a história fosse uma sombra do que viria. Mas o que poucos entendem é que essa batalha continua, não mais contra gigantes de carne e osso, mas contra forças invisíveis, contra medos que parecem maiores do que nós, contra inimigos que se erguem como montanhas diante da nossa fé. O segredo de Davi não foi coragem humana,
foi confiança no Deus vivo. Ele não viu o tamanho do problema, ele viu a grandeza da promessa. E é isso que transforma o impossível em vitória. Quantas vezes nos vemos como Israel, tremendo diante de um Golias? Quantas vezes nos sentimos pequenos, fracos, incapazes? Mas a mensagem escondida nessa história é clara. Não importa a armadura do inimigo, não importa o peso da lança, não importa a altura do problema, uma pedra lançada pela fé pode derrubar qualquer gigante. E mais, cada vitória que Deus nos dá é profética, aponta para algo maior, aponta para a vitória final. Assim como Davi correu em direção ao gigante, também somos chamados a correr, não recuar, porque a batalha já foi vencida no espírito. O gigante já caiu na eternidade, mesmo que ainda ruja diante de nós. A caveira de Golias, exposta em Jerusalém, se torna um sinal eterno. Todo gigante cairá diante do Senhor. E cada vez que essa história é contada, não é apenas memória, é lembrança de que há um Deus que continua derrubando gigantes hoje, um Deus que levanta os improváveis, que escolhe os esquecidos, que transforma pastores em reis. O Vale de Elá continua vivo em cada luta da nossa vida. E a pedra continua voando, certeira, porque a vitória não depende de nós, mas daquele que luta por nós. Essa é a história não contada, o segredo escondido por trás de um duelo antigo. A revelação de que o que parecia apenas um combate foi, na verdade, um anúncio eterno. Davi e Golias não são apenas passado, são profecia, são sombra, são sinal. O improvável venceu, o arrogante caiu e a promessa se cumpriu. Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Deus Cobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.